Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Agora sim. Agora sim. Boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, desta quinta-feira, dia 23 de dezembro. Nosso programa de número 898 está entrando no ar, destacando: pobre não. Réveillon para poucos no Rio, com proibição de metrô e ônibus fretado, é só para bacana que puder pagar a suíte no Copacabana Palace. E, na Bahia, o governador do PT, adotando a mesma política da direita, resolveu proibir a maior festa popular do país, justamente no estado com maior concentração da população negra e um dos maiores e melhores carnaval do país. É a população, é a população que não tem direito a nada. Pobre só pode trabalhar. Pobre tem que trabalhar de dia, de noite, de sábado a domingo, passar fome. Carnaval, Réveillon, deixa para a burguesia. Esse é o recado da direita com a suspensão do Réveillon só para ricos e Carnaval só para a burguesia branca e para aquele que puder pagar. Nós vamos falar desse tema de hoje no programa e vamos tratar de mais. Na nossa pauta também estamos destacando aí a enorme crise em torno do orçamento federal aprovado ontem, antes de ontem, e já são centenas de servidores renunciando a seus cargos no governo federal. Vamos falar também do ministro da Saúde, que para quem a vida das crianças não vale nada. Segundo o ministro, né, a ameaça de morte das crianças não requer decisões emergenciais. Deixa morrer. É a posição do governo. Na nossa pauta também, a crise, a situação de divisão da esquerda em São Paulo, né, depois da divisão provocada pelo PSOL, o debate, né, com o PSB. Vai haver unidade PT-PSB em São Paulo? E, em escala internacional, o destaque nosso é a declaração do presidente da Rússia, o Putin, que, em entrevistas a jornalistas do Todo Mundo, advertiu: não implantem sistemas de ataque perto da nossa casa. É o recado do Putin. Perto da nossa casa, não. Então, fique conosco, nós vamos discutir. Nós estamos começando mais tarde, quase véspera de carnaval, mas hoje nós temos aqui um time da pesada. Comigo, a nossa companheira, não é Mamãe Noel que veio para o programa, também Papai Noel não veio para o programa, porque ele não existe. Né? Se existia, seria um velhinho muito pilantra, porque deixa as crianças pobres sem presentes. Né? Mas conosco está a nossa companheira das quintas-feiras, companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. É um prazer poder conversar com vocês. Fechar esse ano que foi, não é? Só notícia ruim, né, Toninho? Tudo bem que durante o ano você me passou umas coisas assim interessantes para falar, né? Mas, no geral, só foi notícia ruim. Mas, assim, vamos terminar com mais notícia ruim, né? Ok. Bom, está conosco também, você está vendo aí na nossa telinha, o companheiro Renato, diretamente da Bahia, para ele tratar daqui a pouquinho, nesse começo de programa com a gente, de dois temas que dizem respeito à Bahia. O fechamento de escolas. Parece que o Rui Costa está com inveja do Alckmin, né, que adora fechar escolas, e a proposta do governador de suspender o carnaval. Daqui a pouquinho o Renato fala com a gente, mas ele agora dá o seu boa noite aí para o nosso público. Boa noite, Renato. Acho que o som está fechado. Opa, agora sim. Vai lá. Boa noite, Toninho. Boa noite, Andréia. Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando o programa. Beleza. Bom, e você que está aí acompanhando a gente já nesse começo de programa, não se esqueça, compartilhe adoidado aí o link do resumo do dia da Causa Operária TV, e você pode fazer também desde já, como fez aí o companheiro Ernesto Abdala Filho e a Cecília Maria. Mande aí o seu super chat, né? Nós estamos querendo caixinha de Natal, então você pode contribuir com a gente para ajudar a sustentar a Causa Operária TV. Né? Tem caixinha de lixeiro, tem caixinha dos Correios, os trabalhadores precisam de caixinha. E os trabalhadores da Causa Operária TV também. Né? Então, você contribua, mande aí
né? Ajude aí, seja um bom Papai Noel e contribua com a caixinha de Natal da Causa Operária TV. Mande a sua contribuição e chame aí os amigos para assistirem o nosso canal e deixarem de lado a rede esgoto e os canais que mentem para você adoidado. Bom, você tem aí na telinha também o plano, né, para você também. A produção separou para a gente mostrar o vídeo de final de ano, a paródia do vídeo da Rede Globo, mostrando aí as realizações do governo Bolsonaro. Ok, produção? Pode mandar. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Com o Bolsonaro com a camisa do Flamengo, né? Podia. Ele usou todas, usou do Palmeiras, usou do Atlético Paranaense, sei lá, de mais o quê. Mas aí o povo sofre, né? Mas o humor é uma forma de vingança, né? Uma arma poderosa. E aí, para a gente, como a gente faz aqui no programa de sexta-feira durante todo o ano, né? Hoje é o último programa dessa nossa semana. Vou mostrar, tem 3 charges também, mostrando aí, mostrando imagens. Bom, o primeiro deles aí é sobre o jantar, né? O cardápio indigesto, né? Do jantar que nós tivemos nesse último domingo. Então está aí o Alckmin perguntando, o Lula vomitando lá no fundo, né? E o pessoal perguntando: o que vocês serviram para o Lula? Foi só uma saladinha de chuchu, seu Alckmin. A sátira do J. Camelo ao jantar indigesto aí que a direita tentando empurrar a candidatura do vice do Alckmin. Bom, a segunda aí é o juiz que virou comédia, né? Também do J. Camelo. Juro que me esforcei, mas acabei desistindo porque não crescia mais que 2%. Daí minha mulher virou do lado e dormiu, né? O Moro se lamentando aí da situação difícil nas pesquisas eleitorais, né? Bom, e a última do Latuf, né? A última charge para a gente abrir o programa de hoje, né? Do companheiro Latuf, publicada, se eu não me engano, no Brasil de Fato, né? A charge mostrando aí os pedidos para Papai Noel, né? Opa, tá aí. Tá aí. Como é que chama? Elfo, né? O ajudante do Papai Noel? É esse o nome? Eu não me lembro mais. Esses pedidos vêm lá do Brasil. Está aí a enxurrada de cartinha pedindo fora Bolsonaro, né? O Latuf destacando aí na charge o sentimento do povo brasileiro. Seria o melhor presente que o povo brasileiro poderia ter, né? Nesse momento, seria se livrar, né, desse governo que é a representação, né? A gente gostaria de dar boas notícias, mas como a gente não sabe mentir, que nem na Rede Globo, a gente não fez curso para trabalhar no Jornal Nacional, a gente fala a verdade para a gente compreender a situação e procurar mudá-la. Então, eu vou passar para o André justamente para começar, né, com uma notícia que por detrás de toda a encenação, né, que existe na TV golpista,
os resultados que falam da matança levada adiante pela polícia, com dados sobre o Rio de Janeiro. Com você, Andréa. Pois é, Toninho, exatamente. Na verdade, a gente pode até dizer que a notícia é esse clipe continuado, não é? Porque a segurança pública é uma demanda desse governo, é uma demanda do golpe, inclusive, né? A gente não esquece, acho que é impossível não esquecer como a imprensa tradicional usou esses programas no final da tarde, né, que passam, né, na TV aberta, usou e abusou, né, essa ideia, né, também de uma violência contínua, exagerou. Bom, nesse caso, a polícia, e acabou escamoteando esse tipo de notícia, né, Toninho? A polícia matou 2.000 pessoas em 482 chacinas no Rio desde 2007. Esse levantamento foi uma pesquisa feita pelo Grupo de Estudos Novos Ilegalismos, né, que é o GENI, que reúne pesquisadores da Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. É horrível a gente pensar, Toninho, que, na verdade, o que a gente tem é a manutenção, não é, de um esquema que não dá certo, de uma política antidrogas que não dá certo, né, de uma falsa ideia de que as UPPs trariam ali alguma realidade diferente, né, para as comunidades no Rio de Janeiro, que, na verdade, só trouxe a gentrificação, né, no Rio de Janeiro. E aí, por conta disso tudo, é óbvio, né, que você vai ter um aumento da violência e levando em consideração também o golpe, né, Toninho? Então, desde 2007, a polícia no Rio de Janeiro, né, realizou em torno de 500 operações com alta letalidade somente na região metropolitana, que levou à morte de quase 2.000 pessoas. Né? Esse levantamento então, foi feito pela GENIP, esse grupo Novos Ilegalismos. O levantamento registrou 482 operações, né, com alta legalidade, portanto, chacina, né, com um saldo de 1.962 mortes, né, pela polícia. Ações essas que correspondem, Toninho, 15% de todo homicídio policial na Grande Rio nos últimos 15 anos. Né? Então, segundo os pesquisadores da Federal Fluminense, essas chacinas, né, ocorreram quando havia entre 3 ou mais mortos civis. Né? Então, eles levaram em consideração esse tipo, né, na verdade, para você identificar o que é uma chacina pela quantidade de pessoas que estão assim, né, mortas, assassinadas pelo Estado, na grande parte aqui, pela polícia, mesmo com determinação do Supremo Tribunal Federal, né, e que impediram as ações policiais. Lembra, a gente falou isso também esse ano, né, Toninho? Durante a pandemia, as chacinas só aumentaram no Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer no Complexo do Salgueiro, o Complexo do Jacarezinho, e somente até novembro, né? Somente até novembro foram um número absurdo de 160 mortes no Grande Rio. Né? Então, um aumento de 27% em relação a todo o ano anterior. Olha, Toninho, eu acho que é um tapa na cara, né, para a gente que tem ficado diariamente, desde esse golpe, né, brigando para mostrar o quanto foi danoso para a sociedade brasileira, né, pontuar pela direita. Né? E aí a gente não pode esquecer que esses governos, Rio de Janeiro, 2007, era um governo de direita. De 2007 para cá, é governo de direita, é milícia, é esquema, né, Toninho? Muito esquema. E é isso, o resultado é esse. Né? É um caos. É isso, André. Eu queria agradecer ao LC29 pela caixinha de Natal e pedir que o pessoal siga o exemplo do LC29, da Cecília, do Ernesto Abdala e mande aí sua caixinha. Né, contribua aqui com a Causa Operária TV, né, seja generoso. Né, a gente quer que você seja o nosso Papai Noel aqui da Causa Operária TV e dos nossos colaboradores, os nossos companheiros que trabalham conosco aqui na Causa Operária TV. Bom, eu queria destacar agora na pauta que já tem gente comentando aqui, né, a má influência, a proximidade com a direita, parece que vai confundindo cada vez mais as pessoas. E, infelizmente, o tema que nós vamos tratar agora, que a gente não gostaria que fosse assim, mas na Bahia, né, um defensor ardoroso da política de alianças da esquerda com a direita, né, o governador Rui Costa, imitando o Geraldo Alckmin, né, que em São Paulo, é bom lembrar, né, o Geraldo Alckmin, quando governador de São Paulo, tentou impor um projeto de reforma das escolas, que fechava mais de 1.000 escolas, né? E teve que se enfrentar com a mobilização das comunidades escolares, inclusive dos estudantes que ocuparam as escolas, né?
mesmo com a repressão da polícia militar em vários momentos, para impedir que o Geraldo, né, Geraldo Picolé de Chuchu, fechador de escolas, levasse adiante essa política, e no que ele acabou sendo derrotado. Bom, mas agora, um defensor da aliança de Alckmin como vice do Lula, o governador da Bahia, do PT, quer fechar escolas na Bahia. Então, tem imagem para a gente mostrar aí, eu acho que, não sei se tem um vídeo, inclusive, né? Vou pedir para a produção aí, primeiro colocar o vídeo, e depois nós vamos chamar aqui, vamos colocar com a gente aqui justamente o companheiro Renato, que é da Bahia, que é da região lá de Porto Seguro, né, onde está acontecendo o fechamento de escola, para falar sobre esse tema. Mas vamos primeiro ao vídeo. Produção, pode mandar. Bom, então vamos lá. Renato, o que são essas escolas e o que o governo da Bahia está querendo fazer por aí? É aumentar o número de vagas? É melhorar a qualidade da educação? O que está acontecendo aí? Opa, boa noite. Bom, o que está acontecendo aqui eu acho que é vergonhoso, né? No começo da semana chegou os estudantes e os professores foram informados, assim, só chegou um ofício avisando que duas escolas aqui da cidade, né, iam ser fechadas, né, e os alunos e os professores iam ser realocados, né? Ninguém ficou sabendo, ninguém foi avisado, não foi apresentado nenhum plano, nada para do que iria acontecer, né? Se ia ser, como que esse processo ia se dar. Os alunos chamaram aí para hoje de manhã um ato, né? O ato foi pequeno, mas serviu aí foi bem interessante. O que aconteceu, né? Essas duas escolas são duas escolas bem antigas daqui da cidade. Esse Antônio Ricaldi, esse primeiro que aparece, é uma escola vai fazer 60 anos. Só um negócio interessante, é uma das melhores escolas da região. É uma escola que acabou de ser reformada. Outra coisa interessante, é uma escola que tem o período noturno, que facilita para o pessoal que trabalha aqui na cidade, na região central, se deslocar diretamente do trabalho para a escola, né? E esse outro colégio, que é o Cristina Batista, é uma escola que fica um pouco mais afastada. As condições da escola são muito ruins, né? São precárias, lá tem muito problema, inclusive estrutural, dentro da escola, né? E foi colocado isso daí essas duas escolas foram colocadas para fechar. Uma coisa que chama bastante atenção, o fechamento dessas escolas foi de acordo, né, que eu acho que piora as coisas, com o prefeito bolsonarista da cidade, que chama Jânio Natal, né? Ele está toda hora com o Bolsonaro, está de beijos e abraços aí com o Bolsonaro, e o governo do estado fez esse acordo juntamente com o apoio, né, e em acordo aí com o prefeito, para fechar essas duas escolas. Uma coisa que chama atenção também, a área, o prédio desse colégio Antônio Ricaldi, ele vai ser entregue aí ao município. E ninguém sabe o que o prefeito vai fazer com essa área, porque essa escola é na orla, é bem na beira da praia, é 50 metros da praia, é uma área muito valorizada, né? Então, vai fechar uma das melhores escolas da região, que acabou de ser reformada, e vai ser entregue aí para um prefeito bolsonarista fazer o que ele quiser daquela área, para ele vender, para ele colocar lá os cupincha dele. E aí começou hoje de manhã, né, já uma coisa muito interessante que mostra uma tendência muito grande também, né, de luta. Foi feito esse ato, o ato não foi muito bom, mas se juntou aí os estudantes, vieram professores e alguns pais de alunos, e formaram, ali numa conversa, formou-se um comitê contra, né, para lutar contra
o fechamento dessas duas escolas, né? Então, na reunião, os professores, os pais, os alunos denunciando que eles não sabem para onde vão, as escolas estão superlotadas, a situação vai piorar, né? Que agora tem, nessa região aqui tem 5 escolas, fecha 2, né? Inclusive uma delas é municipal. Boa parte dos alunos vão estudar nas escolas municipais, né? Vai estar tendo um processo aqui de municipalização das escolas. Então gerou toda uma mobilização, um debate aqui bem grande. Os alunos já no mesmo dia, agora depois da reunião, fizeram os cartazes com apoio aí dos professores, já saíram para colar nas ruas, para convocar a população para um ato que está marcado aí para a próxima segunda-feira, né? Então, até interessante, né? Enquanto o pessoal está tirando férias, os alunos e os professores estão aí se mobilizando contra, né, uma política de um governo que deveria ser de esquerda, que deveria defender, né? Tem a mesma política do governo Bolsonaro da direita, do Alckmin e tal, de fechar as escolas, né? Ok. O recado aqui do Luiz Preza, né, membro do nosso canal, para o governador Rui Costa. Escola não se fecha, se abre, né? A política de fechar a escola só se fosse para abrir uma melhor com a aquiescência da comunidade, né? Que não é o caso do que nós estamos vendo. Tem denúncias de que está acontecendo coisas semelhantes em outras cidades. Se você tiver denúncia, pode mandar para a gente, pode procurar os companheiros. E o caminho é esse que foi apontado pelo Renato. Tem que criar mobilização da comunidade, dos estudantes, dos professores, fazer protesto, fazer manifestação, armar o barraco, né, como fizeram os estudantes paulistas contra a política de fechamento de escolas do Alckmin Picolé de Chuchu golpista. Bom, vamos seguir na nossa pauta. Só queria relacionar esse, que daqui a pouquinho eu vou passar para a companheira Andréia, que também é professora, para tratar de um outro tema, mas ontem nós tratamos aqui de um tema importante, né, que é o fato de que está previsto, né, pela lei que rege a lei do piso, né, tem que ter 33% de aumento no salário do piso do professor agora em janeiro. A lei só vale quando é para ferrar o trabalhador, né? Os professores ficaram com o salário congelado, né, em alguns casos, São Paulo, 8 anos, né, e para ter o aumento do piso, você tem que entrar na justiça, né, como o estado mais rico do país. Agora, está previsto um aumento de 33%. Deputados, governadores, prefeitos, está todo mundo se articulando para derrubar a lei, né, e impedir que isso aconteça. Porque dar 33% de aumento para o professor é um crime, né? A direita odeia professor, odeia educação, odeia escola, e a esquerda não quer brigar com a direita, né? Prova disso, nós vamos falar daqui a pouco, é que o pessoal da esquerda votou no orçamento do Bolsonaro, né? Que é coisa difícil de você ter tanto acordo assim. Bom, mas a gente chama a atenção que o caminho é a mobilização, né? E com certeza vai ter que ter luta. Bom, a Andréia falou que não tem notícia boa, mas aí tem uma pesquisa, final de ano, festa, em geral as pessoas se animam, vem aquele espírito natalino, o pessoal fica naquela coisa de que dias melhores virão, e aí eu vou passar para a Andréia para ela comentar o resultado de uma pesquisa Datafolha sobre como é que o povo brasileiro está vendo se a situação vai melhorar ou vai piorar. Será que o final de ano melhorou o estado de ânimo da população, Andréia? Que nada, Toninho. É cheiro de Lula sem chuchu. É inevitável, não é? Não tem jeito, né? Tá ali, tá chegando 2022. Eu acho que esse sentimento de que está acabando, né? Esse desastre. Claro que vai ser um ano de muita luta, mas 42% dos brasileiros afirmam que a economia vai melhorar nos próximos meses, diz Datafolha. No fundo, eles estão esperando o Lula, né? De acordo com esse levantamento, o Instituto de Pesquisa, 20% dos entrevistados acreditam que a economia vai piorar. Bom, que é uma realidade, né? Então, para a gente melhorar, nós vamos ter que lutar muito durante esse ano. Mas a gente também não pode esquecer, Toninho, que o Bolsonaro vai usar todos os artifícios, né, para dar uma levantada ali na economia, mesmo que seja de uma forma artificial. Acho que também, de outra maneira, né, a própria pandemia já entrando num processo de estabilidade, entre aspas, isso também vai levar com que
haja uma melhora, né? Mesmo que seja superficial. O que importa é que esse levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de dezembro, foi feito com 3.666 entrevistados em 191 cidades. Eles afirmam que 42% dos brasileiros avaliam que a situação econômica do país vai melhorar nos próximos meses, 20% acreditam que vai piorar e 35% acreditam que vai ficar como está. Então, se vai ficar como está, na verdade, a gente deveria colocar ali que entre ruim e péssimo, nós temos ali 55%, né? Porque se está ruim e vai piorar, é porque o negócio está pesado. Então, olha, só para você ter uma ideia, no fim do ano passado, 28% dos brasileiros avaliaram que a economia iria melhorar em 2021. E 41% acreditavam numa piora. Esse pessoal se fez um bolão, né? Infelizmente acertou. E 28% numa estabilidade. O problema principal é a inflação, né, Toninho? A pesquisa mostra que 26% dos brasileiros dizem que a inflação, né, deve cair nos próximos meses, já sentindo o cheirinho de Lula, né? 46% avaliam que ela irá subir, realidade, e 23% afirmam que vai ficar como está. Portanto, entre 46%, não são 69%, acredito que a situação, né, está ruim, péssima, né? E o desemprego, 35% dos entrevistados dizem que irá aumentar, né, e 35% esperam uma queda. Aí é quase poliana, né, Toninho? Vamos combinar. Aí já é aquela esperança, né, completamente fora da realidade de um final do ano pesado, né? Que na verdade a gente tem. Acho que esse ano também simboliza o final de 2020, né? Que para a gente foi, né, muito, muito difícil, né? É isso. É muito sofrimento, né? E até as expectativas, né, da população que nesse momento se renovam, né? É um momento de esperança, de uma certa crença, às vezes religiosa ou não, mas numa fé de que as coisas podem ser melhor, e elas podem ser melhor, né? Mas, como digo, dependem muito, vai depender da luta, da mobilização popular, porque, infelizmente, né, ao contrário do que diz o Tiririca, pior do que está, fica, né? E tem ficado cada vez pior, né, nos últimos anos. Bom, antes da gente seguir, agradecer aqui a caixinha de Natal do Marlon Silva e da Denise Prates. Muito obrigado aí aos companheiros, e vocês que estão nos acompanhando aí, sigam o exemplo deles e de outros vários que já colaboraram aqui, né, e contribua com a caixinha de Natal da Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, vamos entrar no segundo tema, para o qual nós convidamos o Renato a participar desse programa de hoje. Porque, bom, na Bahia, né, um dos estados com maior população negra, né, com maior presença do carnaval, né, onde o carnaval é, de fato, assim como quase todo o Brasil, uma festa imensamente popular, né, admirada aí pelo povo, e não é como um espetáculo de futebol que o pessoal, infelizmente, nos últimos anos, vem sendo obrigado a assistir só pela televisão. É uma festa do povo, em que milhares, até milhões de pessoas saem nas ruas. Mas isso aí está sob ameaça, né? Porque hoje tem notícia falando da decisão do governo da Bahia sobre esse tema. E eu passo a bola para o Renato, não só para dar a notícia, mas eu acho que nós temos que fazer um chamado, né, a se mobilizar contra essa decisão, né? Porque decisão ruim, né, decisão contra o povo não é para ser cumprida, tem que ser ultrapassada, né? O pretexto é o cuidado com a saúde do povo, né? Então, eu imagino que na Bahia deve ter recorde de vacinação, deve ter muita preocupação com a saúde do povo, né? E também eu imagino que devem estar proibindo as festas nos hotéis, né, as festas dos ricos, né, e que vai ser... Então, mas para comentar o tema, vou passar para o companheiro Renato, diretamente da Bahia. Pode falar, Renato. Bom, é isso mesmo, Tony. Hoje, né, o governador daqui anunciou, o governador Rui Costa, anunciou que está proibido o carnaval de rua na Bahia, né? Acho que reforçar, né, é um dos maiores carnavais do país. Eu posso até falar que é o melhor, né? E o governador, mais uma vez, né, eu acho que ele vem tomando uma série de medidas aí
contra o povo, né? Proibindo o carnaval, mas liberando, em acordo aí com o ACM Neto, com o prefeito de Salvador, né, que é um capacho do ACM Neto, de permitir o carnaval indoor. Né? Então, o carnaval indoor é o carnaval fechado, né, em clubes, aí onde os ricos vão poder pular carnaval, está autorizado até 5.000 pessoas. Né? Então, você vê que em ambiente fechado, 5.000 pessoas, o vírus também não passa para ninguém. Né? O que mostra aí que é mais uma medida aí antipopular, só para fazer propaganda, né? Só para se colocar aí, e é uma política da direita. Né? Eu coloco isso porque o carnaval aqui, acho que no país inteiro, mas em Salvador tem uma característica do carnaval de rua. Né? São diversos blocos, né? Inclusive blocos muito grandes, e a população depende disso. Né? O carnaval aqui tem um cálculo aí que é cerca de 3 milhões de pessoas em todo o período do carnaval, né? Passam pelas ruas. E a população de Salvador, não só, né? Porque inclusive o pessoal vem dos municípios vizinhos, vem do interior da Bahia, para trabalhar de ambulante nessas festas. É onde a pessoa tira o sustento, aí, inclusive boa parte do sustento do ano. É onde o cara vai lá e tira a barriga da miséria, né? Ele faz a poupança dele nessas festas, né? nessas atividades. E eu acho que colocar aqui que eu acho que é importante essa política ditatorial, né? E antipovo que não funciona. A Bahia, para quem não sabe, é um dos estados com pior taxa de vacinação. Né? Nós estamos com um governo aí do PT, mas mesmo assim, né, com tudo que dizem aí, a vacinação não avança muito aqui na Bahia. E não avança por quê? Porque o governador ele toma medidas aí que só favorecem a direita, são medidas ditatoriais. Eu chamo a atenção porque ele já proibiu aqui o transporte intermunicipal. Então, o trabalhador não podia. O cara trabalha numa cidade, vai colher café em uma cidade, ele não pode pegar o ônibus para voltar. Então, é uma série de medidas aqui que quem foi prejudicado, teve caminhão aqui, vários casos que a Polícia Federal parou o caminhão e tinha uma dezena de trabalhadores na caçamba, naqueles caminhão baú fechado, voltando para a cidade. Os trabalhadores foram lá, juntaram o dinheiro, pagaram um caminhoneiro para levar eles para o município dele. Então, eles foram colher café numa cidade e depois tiveram que se deslocar dentro de uma caçamba de caminhão, porque não tinha transporte municipal, intermunicipal. E isso foi uma série de medidas. Outra que eu acho que é bem interessante de falar o governador botou a polícia militar até para acabar com as aglomerações na frente de casa. O negócio, inclusive, uma coisa muito... Não sei nem como expressar assim sem falar uma besteira, mas no São João, que é muito comum aqui o pessoal fazer uma fogueira na frente de casa, né? Tem toda uma tradição, uma explicação tal para isso. A polícia militar ia e reprimia o pessoal, mandava o pessoal entrar em casa, ia lá e acabava com essas pequenos grupos que ficavam sentados em volta da fogueira na frente de casa. Né? E a polícia ia lá, empurrava o pessoal para dentro de casa, acabava com a fogueira. E o resultado de uma série de políticas aí ditatoriais foi o quê? A Bahia é um dos piores estados com índice de vacinação, né? Não está avançando, né? Isso daí não tem nenhuma medida aqui realmente para vacinar, né? Que se o governador tivesse tão interessado em vacinar a população, sem fazer demagogia com a direita, ele ia mandar os médicos, os enfermeiros ir de casa em casa, ir conversar com a população, tirar dúvida, em vez de mandar a polícia, em vez de botar uma lei, em vez de proibir o trabalhador, né, que não, de estar participando dessas festas e tal. Né? Então, na Bahia, aqui, seguindo aí a política da direita, só o rico vai poder pular carnaval, enquanto isso o pobre, que poderia até participar aí de uma festa que inclusive é de graça na rua, está proibido, e o vendedor, o trabalhador, não vai poder nem ganhar o seu pouco dinheirinho aí
nessas atividades do carnaval. Ok, mas os clubes, quem conseguir organizar uma festa para 5.000 pessoas e cobrar o ingresso, né? Pode cobrar caro, pode vender lá seu uísque, sua cerveja, pode faturar os tubos, né? Quer dizer, é uma medida que, obviamente, atinge em cheio a população pobre. Bom, no mesmo sentido, eu vou passar para a Andréa para ela contar quais são os planos que estão tramando em relação, ainda não ao Carnaval, mas em relação ao Réveillon no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, como na Bahia, o pessoal todo dia sai para trabalhar, pega ônibus lotado, pega o trem lotado lá da Central do Brasil, da Supervia, o metrô lotado. Mas o que está programado para o Réveillon, Andréa? Pois é, Toninho, o Réveillon é um momento, né, em que a família tem que se unir e ficar em casa. Né? Se tiver casa também, né? Se não, fique lá no seu quadrado ali, né? De preferência bem distante, né? Bem distante, né? Da zona da classe dominante, né, Toninho? Pronto, é exatamente esse. Então, o que nós vamos ter? No Rio de Janeiro. O metrô fechando às 20 horas, não haverá ônibus, reforço nos ônibus, e fretados vão ser barrados. Ah, Toninho, isso já existe, né? A gente sabe que isso existe. Em algumas cidades isso existe, é muito comum. Né? Isso é uma forma de... É um racismo, né? Racismo ambiental. Né? Você localiza, né? Você determina os locais onde, né, os grupos sociais vão poder participar, né? Conviver. E aí estão previstas queimas de fogos em Copacabana e em outros 9 pontos. Porém, o prefeito voltou a admitir que não pode haver aglomeração. Toninho, que nós vamos ter exatamente isso, né? Para além dessa hipocrisia, o que nós vamos ter é quem detém o poder econômico vai poder efetivamente participar, né? Ou pelos hotéis, ou alugando ali os apartamentos, os prédios, e ver a queima de fogos, e o povo ficar completamente distante de qualquer acesso ao lazer, porque esse é o ponto, né, Toninho? Então, o Réveillon do Rio terá restrições no transporte. A justificativa, porque como é final de ano, você também é muito injusto, né, Toninho? Porque você fala que o pessoal vai trabalhar de segunda a sexta, mas de final de semana eles vão com a família, então tem que preservar a família, entendeu? Portanto, não vai ter aglomeração, eles não vão poder, né, efetivamente passear no Rio de Janeiro na orla marítima, não haverá reforço, né? Vão ser bloqueados os ônibus privados, os ônibus particulares, o metrô vai fechar às 20 horas, também no dia 31. E essas novidades foram apresentadas hoje, né, no dia 23, pelo Eduardo Paes, que confirmou 10 pontos de queimas de fogos. Aonde? Barra da Tijuca, Recreio, Flamengo, Ilha do Governador, Piscinão de Ramos, Bangu, Praia de Sepetiba, Parque Madureira e Igreja da Penha. Toninho, isso tem nome, né? Isso tem nome, isso é apartheid. Exatamente. Uma política de tipo fascista, né? É um regime totalmente de acordo. Acho que a palavra é bem correta, apartheid, né? E eu queria destacar um aspecto que é uma violação do direito, inclusive do direito de ir e vir, né? E a festa de Réveillon ela tem um sentido, é tradicional no Rio de Janeiro, em outros lugares, um sentido religioso, né? Muitos dos ônibus fretados, por exemplo, são para levar terreiros de macumba, né? Grupos de devotos das mais diversas religiões de matriz africana que vão para lá para levar suas oferendas, né? Ninguém proibiu as marchas evangélicas, né? Ninguém proibiu nesse ano, lá em outubro, teve medidas de restrição de movimentação mais Aparecida do Norte, mas agora chega o Réveillon, ninguém vai fechar o Hotel Copacabana, né? Com certeza aí vai ter aglomeração e das grandes, de quem possa pagar, né? Ninguém vai fechar todos aqueles hotéis da orla de Copacabana, de Ipanema, e aí o prefeito e o governo estadual querem tapear o povo, vão botar os fogos aí em 10 lugares da cidade para a população fique em casa, fica olhando aí os fogos como se o pessoal fosse idiota, né? Na propaganda oficial se fala, né, que o Réveillon em Copacabana chega a reunir 2 milhões de pessoas, uma coisa... E o pessoal quer fazer uma festa restrita aí para 50, 100 mil pessoas, né? Para o setor, o chamado setor bem pensante, né? Para a burguesia que tem condições de... que não precisa pegar ônibus, que não precisa pegar o metrô que vai parar
às 8 horas, né, que tem condições, né, com carro, com outras, com esquemas variados aí de acesso a moradores da região ou nos hotéis. Então, obviamente, eu acho que a palavra que a Andrea usou, ela resume bem, né, é um regime de apartheid, é um esquema de tipo fascista, da mesma maneira que a proibição do carnaval na Bahia, né? Eu queria chamar que a gente tem que fazer aqui uma campanha nas redes sociais, nas ruas, e olha, Toninho, se levantar contra essa medida. Pode falar, Andréa. Desculpa te cortar, eu estava em Salvador, tem shows que já estão marcados, assim, eventos que vão correr particular, de grandes artistas aí, que a gente, né, eu não gosto, enfim, mas que já está marcado, que está ali, que vai acontecer, né? Só que é fechado. Mais uma vez, é isso. Então vai gerar economia para quem? Né? Isso já numa situação de uma crise absurda. E quem estiver aqui em Salvador, e no Brasil inteiro, né, mas é latente, né, o desespero pelo empreendedorismo. Em um minuto tem alguém tentando te vender alguma coisa. Porque é o desespero. Né? E aí, mais uma hipocrisia, porque, né, as pessoas estão na rua, vão continuar na rua, só que não podem, efetivamente, né, trabalhar. É isso. Bom, eu queria agradecer aqui ao nosso amigo que tem como pseudônimo Pão com Ovo, pelo superchat, ao Marcelo Silva, saudar aqui o Lúcio de Oliveira, que atualizou a sua assinatura por plano ouro para contribuir aqui com o nosso canal. E eu queria chamar a atenção, se você é contra o apartheid, se você é a favor, né, do direito do povo que tem que trabalhar, que tem que ter direito ao carnaval, ao Réveillon, né, que você não quer favorável a um regime, né, de divisão fascista, como esses que estão propondo aí o governo do Rio de Janeiro e da Bahia, apoie aqui a Causa Operária TV, apoie a luta, apoie o canal que defende as reivindicações do povo. Né? Como diz a Denise Prates, que contribuiu aqui também com a gente, esses privilégios da burguesia são coisas, obviamente, nojentas. Né? E o pretexto é cínico, como disse o Ricardo, como o Renato, como destacou a Andrea, porque é como se só a população pobre, né, a população negra, a população que vai lá fazer o seu culto, né, esses aí são criminosos, esses aí podem contaminar as pessoas com Covid. O branquinho cheiroso, que pode pagar a entrada no hotel, no Copacabana Palace, ou nas festas que vão ser pagas na Bahia, privatizadas, esse aí não tem perigo, não tem problema. É uma política preconceituosa, de tipo fascista, é um regime de apartheid social que nós estamos vivendo. Bom, vamos em frente, né? Nós já estamos para lá da hora. Renato, você pode ficar com a gente mais um pouco ou já deu a sua hora e tem compromisso? Tranquilo? Então vamos até o final do programa, a gente vai batendo bola rapidinho aqui. Eu queria destacar rapidamente, falar, antes de passar para a Andréa comentar aí a crise em torno do orçamento, né, falar que a prévia da inflação, o IPCA 15 de dezembro, marcou aí, clavou 10,42% como taxa anual. É a maior taxa em 6 anos. Isso aí tem a ver com a notícia que a gente falou no início, gera essa situação, não é sensação, é, claro, o pessimismo diante da realidade, né? Porque quem está indo no supermercado fazer compra nesse final de ano, gastando aquele trocadinho, quem recebeu o 13º, está vendo aí que as coisas estão muito mais caras. Né? Ontem nós destacamos aqui a própria ministra da Agricultura dizendo que não tem como garantir de que os preços vão reduzir, até porque a política deles é exportar tudo e deixar o povo morrer de fome, né? O povo que se dane. Então, obviamente, nós temos aí uma situação que nós vamos terminar o ano, né, uma parcela enorme da população num sofrimento muito grande. Não adianta a Globo fazer demagogia dizendo que apoia a campanha do MST de combate à fome, né, porque eles são os impulsionadores do regime de fome. Né? E, infelizmente, nós somos obrigados a dizer essas campanhas assistenciais também não vão resolver o problema. É preciso resolver através da luta, né? Porque tem muita gente faminta, né? E essa gente faminta não... E, inclusive, quem tem solidariedade de contribuir, em geral, é aquela população pobre, né? Que se compraz do sofrimento alheio. Os banqueiros, os donos das redes de supermercados,
Os exportadores que estão ganhando bilhões com a exportação estão nem aí para a fome do povo, né? Então não adianta fazer demagogia, a Globo cínica, criminosa, responsável, né? E dá nojo de ver isso daí, a Globo fingindo que apoia, né, a campanha do MST e, na realidade, fazendo uma campanha contra o MST, né? Porque o caminho, de fato, né, para resolver o problema da fome é fazer a reforma agrária, expropriar o latifúndio, né, que só pensa em exportar, só pensa em ganhar com a fome do povo. Bom, seguindo na nossa pauta, vou passar então para a Andréia, porque foi aprovado aí o orçamento e abriu-se uma crise aí com muitas demissões, né, pedido de exoneração, porque nem a burocracia, né, o pessoal tem resistência aí no interior dos próprios integrantes do executivo. O que está acontecendo, Andréia? Pois é, né, Toninho? Esse governo não dá um ponto sem nó, né? Na verdade, os servidores, né, do CARF, que é o Conselho Administrativo... Olha só, Toninho, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, eles vão exatamente, né, fazer o quê? Eles vão cuidar, né, do imposto. Eles analisam toda essa relação dos impostos, das cobranças dos impostos. A gente não pode esquecer que há um pouco tempo atrás, o Bolsonaro se reuniu com os empresários ali todos felizes e contentes com esse governo, né? E tem que ficar mesmo, né, Toninho? Porque se você corta o orçamento de quem vai atrás de quem sonega imposto, o que vai acontecer, né? Você vai afrouxar a fiscalização. E a intenção é essa. É um governo que não pensa, né, não pensa como uma política, não pensa o Estado, né, como uma forma e como uma demanda também econômica, não pensa o Estado numa demanda política, não pensa o Estado numa demanda social, né, só pensa na destruição do Estado e para prevalecer ali setores que o apoiam, né, de preferência nas eleições. É um governo que não vai para frente porque não tem o que fazer, Toninho. Então, eles vão cortar o orçamento da onde? Da onde você vai poder pesquisar, da onde você vai poder desagradar. Agora, a gente tem que lembrar que ano que vem é um ano de eleição. Isso vai favorecer quem? Né? Esses empresários, por exemplo, que podem apoiar o governo Bolsonaro, podem fazer doações em nome de pessoa física. Enfim, o botão laranja, vai saber. Né? Mas podem ser pessoas ligadas, inclusive, com, né, com setores do empresariado que vão ser favorecidos pela política de corte de orçamento, que vai impactar diretamente aonde? Na fiscalização. Né? Então, o ponto é esse, Toninho. A justificativa é que, na verdade, também, né, já é uma demanda maior do que ocorreu na quarta-feira, que foram cerca de 500 chefes de operação que deixaram os postos, né, após o corte no orçamento de 2022. Agora, né, foram também 635 o número de auditores, e a justificativa é essa: não tem condições de trabalhar com esses cortes por parte do governo federal, e com isso a gente vai viver, né, um processo de... Alguém vai se dar bem nessa história. Ok, é isso aí, Andréia. É a política criminosa, né? O governo, mais uma vez, cortando, né, de setores de interesse da população e garantindo apenas reajustes para policiais federais, né? E a revolta gerando aí, inclusive, em setores aí importantes aí, da burocracia, da própria burocracia da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, o descontentamento entre setores médios e até altos aí, né, do Ministério da Economia, dentre outros. Bom, nós vamos voltar a esse tema com certeza nos próximos programas. Nós vamos dar aquela aceleradinha. Eu vou pedir para o Renato agora comentar um tema importante, que é, destacando aqui a nossa pauta política, foi anunciado hoje que a Rede, que é quase um partido aí em extinção, né, um projeto fracassado de setores da direita que tentam se passar por esquerda, liderados aí pela Marina Silva, está discutindo aí uma possível federação com o PSOL. E parece que a Marina não vai ser mais candidata à presidência da República. Já partiu aí para uma outra carreira
para ver se consegue uma boquinha. Com você, Renato. Toninho, eles estão... A rede, né, como você comentou aí, tá num processo aí falimentar. A rede está procurando aí se manter com um pouquinho aí de vida e não perder, né, a fundo partidário, não perder todos esses benefícios aí, está tentando formar, né, está discutindo a formação de uma federação partidária, né, juntamente com o PSOL. Né, e essa decisão, né, está sendo aí encabeçada pela Marina Silva, né, está procurando aí voltar, né, a ser uma parlamentar, está discutindo aí já abandonar completamente a candidatura à presidência, outro tipo de candidatura, e se colocar como deputada, né, para se manter aí dentro do Congresso Nacional, né, para voltar dentro do Congresso. Essa decisão, inclusive, tem outras figuras que é importante destacar aqui, para também resgatar outra figura muito direitista, né, que sempre talvez foi uma das maiores lideranças aí da oposição junto com a direita, que é a Heloísa Helena. Está sendo colocado ela também junto com a Marina Silva para ser candidata dentro dessa federação partidária. Só que agora ela está tão queimada no Alagoas que a discussão para ela é para ir para o Distrito Federal e disputar uma vaga ali também dentro do Distrito Federal. Então mostra eu acho que a completa falência, né, da rede de sustentabilidade, um partido aí que já teve muito voto, né, e nas últimas eleições aí foi praticamente fracassado, foi abandonado aí pela burguesia, e agora está tentando, né, se manter aí, inclusive com figuras que acho que é importante colocar, né, figuras que tiveram um grande destaque aí para atacar o PT, e em particular o Lula, né? A Marina Silva e a Heloísa Helena foram duas figuras aí que atacaram muito diretamente a figura do Lula, né? São ex-petistas, né? Pessoas que a direita usa muito bem para fazer campanha contra o Lula e contra o PT. Ok. Nós vamos ficar um pouquinho mais aqui além do tempo, já pedindo autorização à nossa produção, né? Vamos passar um pouquinho das 10, porque nós temos ainda da pauta temas importantes, como é o caso desse tema da maior importância que a Andréa vai tratar agora, né? Que é o problema, a declaração do ministro da Saúde sobre a vacinação, a decisão sobre vacinar ou não vacinar as crianças. Vou direto para a Andréa, ela conta para vocês e já comenta o tema que foi destaque na imprensa de hoje. Pois é, Toninho, para além, né, de ter falado, de ter criado, né, enfim, uma consulta pública, pensar numa consulta pública para identificar a necessidade ou não da vacinação infantil com relação ao Covid é de um abuso tremendo, né? Não conhecer o histórico, né, do que são as famílias brasileiras que vacinam seus filhos. Né? Eu estou muito ansiosa por essa vacina, né? Muito ansiosa. Acho que meu filho merece, ele é um cidadão, ele é um brasileiro, né? Pois é, Toninho, o Queiroga diz o seguinte: o número de mortes de crianças não justifica a pressa. Né? As evidências científicas mostram até agora que a dose da Pfizer aprovada pela Anvisa é segura para as crianças, mas ele diz que esse número é muito pequeno, foram 301 crianças, em torno de, né, que morreram, né, durante a pandemia. Então, esse número não justifica uma pressa. Toninho, o que me assusta é a perversão, mais uma vez. Por que não aconteceu isso? Porque houve isolamento. Por que aconteceu isso? Porque a gente brigou muito, né, para que tivesse as mínimas condições para essas crianças ficarem ou em casa, que não ocorreu, porque o Ministério da Educação não fez absolutamente nada para que tivesse uma educação que não de qualidade, mas que pudesse chegar próximo a isso, né, que pudesse, inclusive, ter uma demanda também na alimentação, mas o que não houve. Né, então, gerou um caos nesse processo, mas, mesmo assim, as crianças ficaram em casa, e isso condicionou também
um número bem menor de crianças mortas pela Covid, porque se 300 crianças pegaram, é porque a Covid, sim, pega e mata crianças. Essas crianças morreram. Fora os números que a gente nem sabe, né, Toninho? A gente falou tanto, né, esse ano e ano passado sobre a pandemia, e quantas vezes a gente falou sobre esses números que, né, no ano passado você não tinha ali uma relação absoluta, não conseguia ter uma identificação desses mortos, e aí esse governo, mais uma vez, brinca. Né? Ele falou hoje com os jornalistas, né, e na frente do Ministério da Saúde, ele justificou que o governo, né, o porquê dele ter aberto essa consulta pública, e falou que essa pressão é uma pressão de governadores e de secretários da saúde e especialistas. Portanto, Toninho, isso tem nome, jogada eleitoral. Né? A campanha já começou para o grupo negacionista, para, né, os seus... que cada vez é menor, eu espero, né, Toninho? O curral ali que fica em frente, não só ao Ministério da Saúde, mas também ao Planalto. Ok. Vou agradecer aqui mais caixinha de Natal, daqui da Causa Operária TV. O Luiz Preza, né, nosso companheiro aqui, que também que é membro do canal, e mandou aqui, comentou, a rede da insustentabilidade, né, falando aí do partido da Marina Silva. E agradecer também a companheira Silvia Mio, que mandou aí também seu superchat, e dizendo, caixinha PCO, avante camaradas, em 2022, fora golpistas. Obrigado, companheira Silvia, Luiz Preza, a todos que colaboraram, e ainda dá tempo. Você ainda pode contribuir aí e mandar a sua caixinha. Esse aqui que é o último programa nosso antes do Natal. Então, contribua, porque o Papai Noel não passou por aqui. Né? O Gabriel da produção deixou a meia na janela e o que aconteceu foi que a meia sumiu. Né? Nem a meia Papai Noel... eu acho que tinha aí uns caras direitistas querendo pegar o Papai Noel porque dizendo que ele usa vermelho, é comunista, e ele, como ele é da esquerda pequeno burguesa, ele ficou com medo, porque não precisa ter medo, tem que enfrentar direito. Mas não avisaram para o Papai Noel que podia vir, que a gente dava apoio. Então, ele não passou por aqui. Então, você contribua com a caixinha de Natal aqui da Causa Operária TV. Bom, eu queria destacar agora rapidamente, nós estamos já na reta final. Ontem nós falamos aqui da crise que foi apresentada como um entendimento. Na realidade, nós dissemos que foi um desentendimento, né? Que é o fato de que foi destacado aí que o PT e o PSOL, né, teriam chegado a um entendimento de que Boulos e Haddad vão ser candidatos ao mesmo tempo. Obviamente que isso aí é um entendimento... Um desentendimento, né? Está mais para desentendimento, né? Porque é uma política, obviamente, criminosa, né? Num Estado fundamental para quebrar a hegemonia da direita, 30 anos de governo do PSDB, dos tucanos, né? Ameaça, porque aqui nós temos que olhar, os tucanos eles se apresentam em mais de uma... O PSDB está quebrado, né? Mas aí tem candidato tucano de diversos matizes, né? Você vai ter a candidatura tucana do PSDB, que por enquanto é o Rodrigo Garcia, mas sabe-se lá, precisa ver se o Dória até onde vai essa candidatura presidencial do Dória, né? E você tem o Márcio França, que é o tucano socialista, né? Que foi vice-governador do Alckmin, né? E governador durante um período com a mesma política do Alckmin e apoiou a política do Alckmin durante todo esse período. Bom, e aí o Boulos manteve aí a decisão de manter a candidatura, que o Boulos, inclusive, declarou em entrevista ao 247 que a candidatura é para ajudar a eleger mais alguns deputados, ver se dobra a bancada do PSOL. Um interesse bem mesquinho, né? Na hora que você está diante da possibilidade de derrotar a direita. Só em São Paulo, né, para um partido eleitoral, já seria o caso, né? Mas também em nível nacional, porque a luta em São Paulo é uma luta fundamental para garantir, por exemplo, a vitória do Lula em nível nacional e da esquerda. Né? E a possibilidade de você dividir a esquerda, obviamente, em função de eleger deputados, diga-se de passagem. Bom, hoje, um outro partido que procura se apresentar como um partido da esquerda, né? E que tem candidato em São Paulo, que é o PSB, o França procurou rebolar aí, né, diante das afirmações, rebolar no sentido político, né? Não, aqui não se trata da ginga, né? Os sambistas, durante
o carnaval que o pessoal está querendo proibir. Bom, o fato é o seguinte, em resposta à reportagem do site do Brasil 247, né, que divulgou que havia lá atrás um acordo, né, de que, diante da possibilidade de uma aliança com Alckmin sendo candidato pelo PSB a vice, o França poderia vir apoiar o Haddad. Ele desconversou, né, e colocou aí, apareceu a proposta de que precisa ver as pesquisas lá na. É muita conversa, né, é muita conversa. Era bom lembrar que, publicamente, o próprio PSB, o presidente do partido, o Siqueira, acabou, em algum momento, declarou que uma das exigências do PSB para viabilizar o nome do Alckmin é que o PT apoiasse o PSB em São Paulo, um negócio totalmente absurdo, né? Que o partido maior tem que apoiar o menor, né? E que o Haddad, que teve 47 milhões de votos como candidato reserva do Lula, vai apoiar aí um candidato que não ganhou nada até agora, nunca foi um candidato com a expressão que teve o Haddad, que foi prefeito também de São Paulo. Então, do ponto de vista eleitoral, obviamente que é uma política que não tem nada a ver, né, com a unidade da esquerda, com a mobilização, com nada. É um golpe, né, é a tentativa de semear a divisão daqueles, né, que a única possibilidade de unidade que eles veem é se for para servir aos interesses deles, né? É uma política, nós vamos tratar muito desse tema no próximo período. Há uma pressão grande agora, já nesse final de ano, aí, no apagar da luz, para se fechar certos acordos, mas nós estamos vendo que está longe da gente chegar a uma unidade. Bom, eu vou passar para a última da Andréa, antes do Natal, a última de hoje, e é um tema importantíssimo, né? Porque o mundo está vivendo aí uma ameaça de um conflito de muita importância na Europa, né? Um conflito que pode ter consequências graves para o mundo todo, né? E hoje teve uma declaração importante do presidente da Rússia, do Putin, e eu vou pedir para a Andréa contar para vocês e comentar o tema. Pois é, Toninho. Na verdade, é a Guerra Fria permanente, né, Toninho? A grande questão é essa. Então, em entrevistas a jornalistas, né, o Putin advertiu a OTAN: não implante sistemas de ataque perto da nossa casa. Né? A grande questão é a Ucrânia, né? Então, Vladimir Putin afirmou que as ameaças à segurança nacional vão determinar o curso, né, da questão ucraniana. Então, ele conversou, na verdade, né, com a imprensa nesse fim de ano. O presidente, né, da Rússia, Vladimir Putin, reiterou que essas ameaças à segurança nacional determinarão o curso, né, do que está acontecendo na Ucrânia, sobretudo por conta, né, da interferência dos Estados Unidos em toda a política ucraniana, apoiando um candidato, né, muito parecido com esse sistema que foi implementado aqui no Brasil. A ampliação da OTAN, né, para o leste europeu gera inquietações, e gera inquietação com um total fundo de razão, né, Toninho? Na questão no que se diz respeito à Ucrânia, né? Então, o Kremlin está, né, de olho. E ele falou o seguinte: nossas ações vão depender não do processo das negociações, mas da manutenção incondicional da segurança da Rússia. Deixamos bem claro que a ampliação da OTAN para o leste é inaceitável. Os Estados Unidos estão com mísseis no limiar da nossa casa. Será que é uma demanda excessiva não implantar sistemas de ataque perto da nossa casa? Né? Ele lembrou nos anos 90 também, quando aconteceu na Romênia e na Polônia, e ele, mais uma vez, né, disse: como se pode não entender isso, né, como uma interferência e uma provocação dos Estados Unidos, né, Toninho? E que, na realidade, é o que está acontecendo, né, é o que está ocorrendo. Né? Os Estados Unidos, nesse desespero em bloquear, né, não só a economia da Rússia, mas também da China, né, ali a Eurásia, eles vão enfiar literalmente o pé na jaca. Né? É isso. Ok, Andréa. Quer começar você mandando aí os seus votos de boas festas para os nossos amigos internautas aí, a sua última participação aqui antes do Natal? Com você. Beleza. Bom, ano novo a gente se vê ainda na semana que vem? Então, beleza. Então acaba aqui, né? A gente fecha esse ano. Infelizmente, né, Toninho? É um ano que muitas famílias vão passar com nada, né? Com nada. Acho que a gente tem que entrar e pensar, né, nesse Natal como, quiçá, o último, né, desse desgoverno, né, desse absurdo que foi o Bolsonaro eleito,
né, em 2018, e de lá para cá só, né, só caos, né, só caos. Agora a gente só tem poço, fundo, 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 e a gente não chega no final desse poço, né? Mas a gente vai melhorar, ano que vem é um ano de luta, então, para quem, né, tiver com seus familiares, com saúde, né, com a possibilidade de fazer ali uma reunião, que seja da melhor maneira possível, né, Toninho? E pronto para a semana que vem. Ok. Até mais. Feliz Com Natal. você, Renato. Renato, a sua saudação final aí. Obrigado pela participação especial no programa de hoje. Vai lá. Bom, não, falar aí, agradecer, né? Boa noite para todo mundo, boa noite para Andréia, para você, Toninho. E também acho que fechar fazendo um chamado aqui, né? A gente está fazendo essa campanha aí contra o fechamento das escolas, né? E a gente vai começar uma campanha aí contra a proibição do carnaval em Salvador, denunciar essa política aí, fazer um chamado para quem tiver interessado, quem é aqui da Bahia, tá sabendo aí de escola que está fechando, quer lutar aí contra essa política do governador, né, de acabar com o carnaval, para entrar em contato com a gente, que a gente vai estar fazendo uma grande campanha aqui contra essa política. Ok. Eu queria agradecer aqui ao José Augusto, que mandou o superchat, caixinha do Papai Noel Batuta. Muito obrigado, José Augusto. E o Pão com Ovo, que mandou mais uma contribuição e mandou uma caixinha mesmo para a gente, né? E vocês, queria 2 convites. Você, amanhã tem análise internacional, ao meio-dia, aqui com o companheiro Rui Costa Pimenta, fazendo um balanço das eleições no Chile, o significado, né, dessa vitória do candidato da esquerda, que, na realidade, o Rui vai explicar em mais detalhes amanhã, é um candidato apoiado pelo imperialismo, né, e que, já nas suas primeiras declarações, depois da vitória, procurou atacar Cuba, Venezuela, rezando na cartilha, comendo na mão dos donos, né, daqueles que foram os donos aí, de muita gente da esquerda. Bom, e eu queria terminar com um convite. Nós vamos lançar agora, em janeiro, uma campanha, né, e eu queria falar para você dar um presente de Natal para você mesmo, que é o seguinte: se você está contra tudo isso daí, né, se você quer, se você se encheu o saco, né, de gente que se faça por esquerda, mas quer proibir o Natal quer proibir o Réveillon dos pobres, e a esquerda que não luta contra isso. Se você está de saco cheio da esquerda que fala dos negros, mas na hora H quer proibir o Carnaval da Bahia, né? E um governo de esquerda que faz isso daí. Se você está de saco cheio da esquerda financiada pelo imperialismo, que fala que é radical, né, mas recebe dinheiro da NED, recebe dinheiro de entidades ligadas até ao Jorge Soros, da Open Society, né? Você precisa de um partido revolucionário de verdade. Então, Felício ao PCO, dê um presente de Natal para você, para sua consciência, né? E venha lutar conosco, se você já chegou à compreensão, né? E, com certeza, o próximo período vai ser um período de muitas lutas, né? A gente deseja aí, reitero os votos que a Andréia, a todo mundo, que o pessoal possa, nesse momento, apesar do tudo, né? O povo brasileiro é um povo com muita fé, né, com muita confiança no futuro, e isso é importante nesse momento para a gente ter aquela vontade de lutar, né? Não a fé que nos curva diante dos acontecimentos, mas aquela que nos empurra para frente. Então, amanhã, celebre à vontade com a sua família esse sentimento que expressa uma vontade de mudança, né? Quem acredita, seja do ponto de vista religioso, mas a fé que nos impulsiona a lutar para transformar a situação. Então, um bom Natal para todos vocês, na medida do possível, né? E um bom Natal significa ter a consciência de que a gente precisa se unir cada vez mais no próximo período para enfrentar a situação, que é muito difícil, né? Mas através da luta do povo, né, a gente vai poder mudar essa situação, derrotando a direita, os golpistas, colocando para fora o Bolsonaro e toda a corja, inclusive aqueles que querem tomar conta, né, da esperança do povo, que é a candidatura do Lula. Então, um forte abraço. Resumo do dia volta na segunda-feira, tá certo? Na semana que vem a gente tem programa. André aparece aqui com a gente para se despedir, né, nesse final de ano com a gente. Mas a nossa programação
Nós temos amanhã análise, além dos outros programas, análise internacional. No sábado, tem análise política especial. Vai ser às 5 da tarde, né, para o pessoal poder almoçar, o pessoal que fica até mais tarde à noite, mas no final da tarde está lá com a família, né, no dia de Natal, e não quer perder a análise com o companheiro Rui Costa Pimenta, sábado, 5 horas. Um abraço muito forte a todos vocês. Obrigado aos companheiros que participaram com a gente e à produção, né, o companheiro Gabriel. Um bom Natal de luta para todos, com Papai Noel vermelho, comunista adoidado, né? E a gente volta na segunda-feira. Um forte abraço.